Olá pessoal, bem-vindo a todos. Estamos aqui para mais uma aula. A aula de hoje é a aula 2, tá? Aula 2. A aula 1 foi sobre a aceleração. Aula 2 de movimento uniformemente variado. A aula 1 foi sobre aceleração e a aula 2 vai ser sobre funções horárias, tá? O meu canal é Marcos Lorandi e eu estou tentando ajudar vocês com os conceitos de física, certo? Bom, nós temos duas funções horárias. Uma de posição, a função horária da posição, e a outra da função horária da velocidade. Na maioria das vezes vou me referir ao seguinte: quando eu estou falando da função horária da posição, eu vou me referir à equação da posição, e quando função horária da velocidade, a equação da velocidade. Eu acho mais prático, tá? Qual é a função horária da posição? Vocês lembram que no movimento uniforme nós tínhamos o sorvete, né? Ó, S igual a S0 mais VT, né? Sorvete. Agora a gente pode dizer que é o sorvetão. S igual a S0 mais a velocidade inicial do movimento vezes o tempo, tá? Mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado, tudo isso dividido por 2. Então, sorvetão. E a equação da velocidade, ela vem da nossa aceleração média, que é o ΔV, então final menos inicial, dividido pelo tempo, certo? Quando o tempo é, instante de tempo é zero, quando parte do zero fica assim. Então, escrevendo ela de uma forma de uma função, né, da velocidade em função de tempo, velocidade final igual a velocidade inicial, V igual a V0, mais a aceleração vezes o tempo, tá? Certo, pessoal? Bom, o que nós temos que lembrar dessas equações? Primeiro, progressivo, regressivo. Então, aqui nós temos um referencial, tá? Isso é muito importante. Quando ele dá, isso aqui é o nosso referencial, então ele cresce nesse sentido, tá? Então, aqui é o sentido positivo, vamos botar. Então, se a velocidade for positiva, tá? Ele é progressivo. Se a velocidade for negativa, ele é retrógrado. Se a velocidade é positiva e a aceleração também é positiva, ou velocidade negativa e aceleração negativa, ele é acelerado, mesmo sinal acelerado. Se a velocidade é negativa, a aceleração é positiva, ou velocidade positiva e a aceleração negativa, porque nesse movimento, veja que ele tem velocidade e aceleração. Então, quando os sinais são diferentes, mesmo sinal acelerado, sinais diferentes, retardado. Progressivo ou regressivo, se for a favor do referencial, ele é progressivo no sentido crescente. Eu olho só para a velocidade daí, tá? Outra coisa é que normalmente nessas funções a gente trabalha no Sistema Internacional de Unidades, tá? Então, tempo em segundos, as posições, né, em metros, certo? A velocidade em metros por segundo e a aceleração em metros por segundo ao quadrado. Então, sempre sistema internacional, tá? É outra coisa muito importante. Bom, o que nós temos aqui, então? S vai ser a posição final, S0 é a posição inicial, V0, lembrando, V0 é velocidade inicial, tempo, aceleração, tempo ao quadrado. Então, essa aqui é a função da posição e ela determina a posição do móvel em função do tempo ao quadrado, tá? Ela te dá a posição em função do quadrado do tempo, certo? E essa aqui, nós temos a velocidade final, velocidade inicial, aceleração e tempo, tá?
Então, é com essas duas equações que a gente vai trabalhar agora. São com essas duas equações que nós vamos trabalhar agora, tá bom? Se eu pedisse para vocês, isso aqui é a forma geral da função horária, né? Do movimento uniformemente variável. Se eu pedir para vocês escrever a função horária, tá, de um determinado movimento, vocês têm que substituir, então, a posição inicial, a velocidade inicial e a aceleração. Nós temos que substituir 3 grandezas para obter a função horária de um movimento, tá? Então, a posição inicial, a velocidade e a aceleração, eu sou obrigado a substituir, tá? E vai ficar uma equação do tipo assim, ó, vamos pegar um exemplo aqui, ó, tá? Esse exemplo, S igual a 5T, vejo que o tempo eu não substituo, mais 12T ao quadrado. Então, pessoal, se eu perguntasse para vocês, determine aqui a posição inicial, vamos ver as informações, a velocidade inicial, quantas informações eu posso tirar daqui, e a aceleração, tá? Então, a posição inicial, vejam que ela não aparece, o termo que está sozinho, né? Eu tenho o número que multiplica o tempo, essa é a velocidade inicial, e o número que multiplica o tempo ao quadrado, é que eu vou tirar a aceleração. O termo que está sozinho não aparece, portanto, a posição inicial não aparece, ela é 0. A velocidade inicial é aquela que multiplica o tempo, então ela é 5 metros por segundo. E a aceleração, muitos iriam colocar aqui 12, mas vejo que a aceleração foi dividida por 2, ela é dividida, o 2 não está aparecendo aqui embaixo. Então, nós temos que pensar assim, ó, qual é o número que dividido por 2 dá 12. Então, a nossa aceleração é de 24 metros por segundo ao quadrado, tá? Lembrando que se não apareceu 2 aqui embaixo, é porque a aceleração já foi dividida por 2. Este número já foi dividido por 2. Então, a aceleração é de 24 metros por segundo ao quadrado. Bom? E a equação, função horária da velocidade, é mais simples, ela é muito parecida com a do sorvete, né? É V0 mais AT. Então, aqui, se eu quiser escrever a equação de um determinado movimento, certo? Eu tenho que substituir a velocidade inicial e a aceleração. Se eu quiser escrever a equação da velocidade a partir dessa equação que ele me deu, eu posso escrever, ó, no lugar, eu tenho que substituir a velocidade inicial, é 5. E eu tenho que substituir a velocidade, que é 24 vezes o tempo, então. Substituir a aceleração, velocidade inicial e a aceleração. Então, a partir da função da posição, eu posso obter a função da velocidade. Ok? Então, para que nós entendamos melhor esse conteúdo, eu escolhi um exemplo aqui para a gente resolver. Diz assim, ó, a função horária da posição de um corpo é S igual a 10 mais 8t menos 2t ao quadrado. Tudo isso está no Sistema Internacional de Unidades. A letra A pede qual é a equação da velocidade do corpo. Então, na letra A, eu vou encontrar a equação da velocidade, V igual a V0, mais AT. Tem que escrever essa equação. Lembrando que para escrever a equação da velocidade, ou a função horária da velocidade, eu preciso substituir a velocidade inicial e a aceleração. Então, nós tínhamos essa função, S igual S0, no lugar do S0 eu tenho 10, mais a velocidade vezes o tempo. Então, aqui eu tenho 8t, mais AT ao quadrado sobre 2. Então, aqui eu tenho menos 2t ao quadrado. Então, daqui eu tiro aqui, posição inicial, aqui é o S0, né? É o S0. O 8 é a nossa velocidade inicial. E o menos 2, a gente vai deduzir qual é a aceleração, tá? Desse valor a gente deduz qual é a aceleração. Então, quem é a velocidade? Vamos lá, vamos escrever a nossa equação da velocidade.
ou função horária da velocidade, V igual. Quem é o nosso V0? 8. Tá? E quem é a nossa aceleração? Lembrando que esse número já foi dividido por 2. Tá? Ele já foi dividido por 2. Tá? Aqui na equação original, né, o sorvetão S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Então, como 2 não aparece, esse número já foi. Então, o número que dividido por 2 dá menos 2 é o menos 4t. Tá? Então, menos 4t. Certo? Então, essa é a função da velocidade. Ok, pessoal? Então, aqui ele pede agora, na letra B, classifica o movimento em progressivo ou retrógrado, acelerado ou retardado, para os instantes de tempo t igual a 0 e t igual a 5 segundos. Bom, primeiro, quando o tempo é igual a 0, eu sei que a velocidade dele é a velocidade inicial. Então, quando o tempo é igual a 0, a velocidade dele é igual a 8 metros por segundo. E a aceleração dele, lembrando que a aceleração é menos 4 metros por segundo ao quadrado. Ok? Isso é para o instante 0. Eu tiro da equação função horária aqui, velocidade, e daqui eu tirei a aceleração, né? Menos 2, já foi, então o número que dividido por 2 dá menos 2, é menos 4. Então, se a velocidade é positiva, então o movimento é progressivo. Isso porque a velocidade é, botar assim, positivo. Agora, eu percebo aí que a velocidade é positiva e a aceleração é negativa, certo? Então, esse movimento é retardado. Então, classifique no instante t igual a 0 segundos, tá? Nós temos que o movimento é progressivo e retardado. Quando o tempo for igual a 5 segundos, pessoal, eu vou ter que calcular a velocidade. Porque a aceleração, a velocidade aqui, eu vou calcular ela. Porque a aceleração do movimento uniformemente variado, ela é constante. Então, é menos 4 metros por segundo ao quadrado. E como é que eu vou calcular essa velocidade? Então, nós montamos a equação da velocidade, V igual V0, a velocidade inicial é 8, tá? Aqui a equação do V é igual a V0 mais a T, né? Quem é o A? Menos 4. Menos 4 vezes o tempo. Então, V igual a 8 menos 4 vezes 5. V igual a 8 menos 4 vezes 5, 20. Então, V igual a menos 12 metros por segundo. Essa é a nossa velocidade. Então, percebam que a velocidade no instante 0 é diferente da velocidade em outro instante de tempo. Então, como a velocidade é negativa, o movimento é retrógrado. E agora o que nós temos? A velocidade é negativa e a aceleração é constante, então ela também é negativa, então nós temos o movimento acelerado. Tá? Então, no instante de tempo t igual a 5, o movimento passou a ser retrógrado e acelerado. No instante inicial era progressivo e retardado, agora é retrógrado e acelerado. Entenderam isso, pessoal? O movimento, a classificação do movimento no início dele, tá? Não quer dizer que ele vai se comportar assim durante todo o movimento, tá? Na letra C, pede em qual instante de tempo o corpo inverte o sentido do movimento. Quando é que ele inverte o sentido do movimento? Ele sempre vai invertir o sentido quando a velocidade final for igual a 0, ou quando a velocidade atingir 0, certo? Então, aqui a gente usa a equação, tá? A equação da velocidade. V igual a V0
mais AT. Então, nós temos que o V que a velocidade inicial é 8, menos a aceleração, mais a aceleração, que no caso é menos 4, a gente já viu isso, né? Então, vai ser 0, porque eu quero saber o tempo quando a velocidade final for 0. 8 menos 4 vezes o tempo. Troco o 8 de lado, menos 8, inverte o sinal, né? Então, o tempo vai ser igual a menos 8 dividido por menos 4. Então, nós temos um tempo igual a 2 segundos. Então, no instante 2 segundos, é um instante em que o móvel, né, o corpo, inverte o sentido do movimento. E agora ele está pedindo assim, ó, qual a posição do corpo, qual o espaço em que ele está ocupando, né, no momento em que ele inverte o sentido da velocidade. A gente já calculou que ele inverte o sentido da velocidade no instante 2 segundos. Então, eu vou pegar a função que ele me deu lá em cima, né? S igual a 10 mais 8t menos 2t ao quadrado e vou substituir esse tempo aqui. Eu vou calcular exatamente a posição em que ele estava quando ele invertiu o sentido da velocidade. Então, o S vai ser igual a 10 mais 8 vezes 2, menos 2, que multiplica 2 ao quadrado. Então, seguindo a ordem da solução de uma equação matemática, né? Aqui eu já posso multiplicar, menos 2, que multiplica 2 ao quadrado, 4. Então, agora eu faço mais uma multiplicação, menos 8. Posso subtrair o menos 8 do 16. Aqui cada um tem um jeito de resolver, né? 16 menos 8 vai dar 8. Então, S igual a 18 metros. Então, o móvel, quando ele inverteu a velocidade, ele se encontrava na posição 18 metros. Então, dá tempo de fazer mais um exercício, lembrando que meus vídeos, eles sempre têm uma duração média aí de 20 minutinhos, né? Para não ficar muito chato, né? Muito estressante. Diz assim, uma partícula a partir do repouso 5 segundos depois percorre 100 metros. Considerando o movimento retilíneo uniforme variado, podemos afirmar que a aceleração da partícula é. Quero saber qual a aceleração dessa partícula. Bom, não tem como resolver usando essa equaçãozinha aqui que daria o cálculo direto. Por quê? Porque eu só tenho a velocidade inicial, diz que ela parte do repouso. Então, eu sei que a velocidade inicial é igual a 0. E que ela percorreu essa equação, essa questão, nós resolvemos melhor pela equação de Torricelli. Mas a gente vai resolver ela usando sorvetão. S igual a S0 mais a velocidade vezes o tempo, lembrando que aqui é a velocidade inicial, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Certo? E nós vamos fazer o seguinte, nós vamos adotar aqui, ó, que o movimento partiu do zero, então a posição inicial era 0, e ele chegou até a posição 100 metros. Então, o S é 100 metros. Estabeleci o meu referencial, certo? E lembrando que a velocidade inicial também era 0, tá? E ele levou um tempo de 5 segundos, né? 5 segundos. Então, aqui eu vou botar que o S é 100, o S0 é 0, a velocidade inicial é 0, vezes o tempo, mais a aceleração que eu estou calculando, vezes o tempo ao quadrado, sobre 2. Eu já podia ter substituído o tempo, mas aqui vai ficar mais fácil, ó, 0, que 0, 0, mais, então, a aceleração, vezes o tempo, que é 5 ao quadrado, sobre 2. Posso passar o 2 multiplicando, vai dar 200, igual a, que multiplica 25. Então, agora, 200 dividido por 25 é a nossa aceleração. Portanto, a aceleração
aceleração é igual a 8 metros por segundo ao quadrado. Eu não resolveria utilizando essa fórmula, mas é só coloquei essa questão porque a gente está trabalhando. Então, nós temos que saber, né, montar a equação da posição, montar a equação da velocidade, tá? Isso é muito importante. Ok, pessoal? Obrigado pela atenção. Não esqueça de se inscrever no meu canal, deixa um joinha. Muito obrigado. Tchau, tchau.